Hoje nós vamos falar sobre o sagrado feminino. Eu acho que é um tema que foca mais aí nas mulheres, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Maxwell, Maurício, estão conseguindo me ouvir bem, gente? Nós vamos falar sobre o sagrado feminino. Meu nome é Fernanda Fernandes, eu sou terapeuta, sou consteladora familiar. Chegou a Arlene Reis, seja muito bem-vinda. Tô aguardando chegar o pessoal que eu avisei, né? Alan, Fabi entraram. Bacana, bacana, bacana. Vamos aguardar o resto das pessoas chegarem. A gente vai avisando. Deixa eu já mandar o meu aviãozinho. Manda um aviãozinho aí, gente. Né? Manda uns aviãozinhos aí. Pro pessoal comparecer aí a nossa live, né? Pessoal comparecer a nossa live. Nós vamos falar hoje sobre o sagrado feminino, que é um tema muito bacana, muito importante. Muitas das minhas seguidoras pediram para falar. Eu sei que esse horário é bem competitivo, né? Tem muitos artistas fazendo live essa hora, mas estamos aqui, né? Para falar sobre a ótica das constelações familiares em relação a como funciona essa questão dos relacionamentos, né? Em relação... Oi, Rosana, que saudade de você. Querida, manda aviãozinho aí, vai convidando suas amigas, as pessoas que você conhece, para participar com a gente aqui. A minha tia chegou, aí sim, hein, tia? Aviãozinho, tem um aviãozinho aqui, parece uma espécie de aviãozinho de papel, que vocês podem enviar para as pessoas, avisando sobre a nossa live, tá? O tema vai ser o sagrado feminino, sobre a ótica das constelações familiares e dentro desse viés dos relacionamentos, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Tô só aguardando aqui as pessoas que eu convidei chegarem para que a gente comece esse nosso assunto de hoje. Vamos convidando as pessoas, vai convidando através desse aviãozinho que a gente tem, né? Pra gente poder aí falar sobre esse tema. É um tema muito importante. Muitas mulheres me mandaram mensagem. Eliane Tomás, seja muito bem-vinda. Quem for da Rádio Boa Nova, que já for minha seguidora da Rádio Boa Nova, que inclusive o programa foi hoje ao ar, né? Vai dando um oi aí pra mim, pra eu conhecer vocês. Larissa Alves, Jana Cabeleireira. Nós vamos falar sobre o sagrado feminino, os relacionamentos, sobre a ótica das constelações familiares. Muitas mulheres acabam tendo uma série de desafios dentro dos relacionamentos, né? Independente de você estar casada, solteira, enfim, passamos por uma série desses desafios porque muitas vezes nós estamos muito direcionados, muito focados nesse lugar, né? De muitos emaranhados. A Andrea também chegou, vou pedir para as pessoas irem mandando os aviões, convidando, né? Tem sempre um tempinho até o Instagram avisar que a gente tá aqui, que nós começamos o tema. É muito importante. As mulheres me mandam muitas mensagens sobre essa questão de relacionamentos e principalmente muitas delas, através dos meus atendimentos, que eu sou terapeuta, sou consteladora familiar. Cadê meu livro aqui para apresentar para vocês? Aqui, ó. Eu lancei um livro recentemente chamado Detox Emocional, né? Onde eu falo sobre a desintoxicação das emoções. Bom, e muitas das minhas pacientes falam muito sobre essa questão, né? Sobre nós termos uma série de desafios no campo do feminino. Muitas mulheres passam por isso e outras tantas nem identificam o que passa. Esse é o grande desafio, né? Eu vou pedir para as mulheres, a Eliane e tal, vamos falar de que cidade vocês falam. Oi, Rose! Rose, acho que você vai gostar do tema, hein? Nós vamos falar sobre o sagrado feminino na visão das constelações familiares, uma série de emaranhados de forma inconsciente que pode impedir que as pessoas tenham não só relacionamentos mais saudáveis, mas como também relacionamentos como um todo, no trabalho, na vida. E muitas vezes você pode até ter um relacionamento e estar se sentindo sozinha. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, né?
Primeira coisa, né? Por que que mulheres, por volta aí dos seus 40 anos, 35 anos, a gente tem atendido muitas mulheres isso, né? Muito bom, Rianzinho, seja bem-vindo. Legal. Por que que essas mulheres têm, muitas vezes, desafios de constituir uma família, ou se divorciou, tentar se relacionar novamente? Muitas tiveram a escolha de estar sozinha também. Decidiram que, não, eu prefiro, antes eu achava que era uma crença, né? Mas realmente existem algumas mulheres que decidiram, nas suas vidas, não ter relacionamentos sérios. Tiveram, claro, uma série de questões, envolvem traumas também, óbvio, mas muitas dessas mulheres chegaram, não chega, não aguento mais, não quero mais brincar disso daí, né? E decidiram ter assim, se relacionam com pessoas, mas não necessariamente tem um casamento. Oi, Vivi Teodoro, seja muito bem-vinda. Atualmente é crescente o número de mulheres que por volta dos seus 35, 40 anos não tenham ou constituído uma família, né, dentro do que a maioria das mulheres esperam, e muitas, inclusive, estão em relacionamentos e relacionamentos muito ruins, tóxicos, uma série de coisas, né? Muito bem, para aquelas que se sentem tristes, solitárias, estão em busca de algum relacionamento que vale, né, que ela pense em investir nisso, é importante entender um pouco, que nós vamos falar hoje, sobre os emaranhados. Fernanda, você está falando desde o início da live aí desses emaranhados. Para quem está chegando agora, emaranhados, de uma maneira muito simplificada, significa conflito, né? São conflitos, são questões de dor, de sofrimentos, de tristezas, de perdas, que ficam gravadas num local que nós chamamos nas constelações familiares campo morfogenético, né? Então é bem interessante a gente fazer essa análise. Para quem gosta de conteúdo mais, vamos dizer assim, terapêutico, fica com a gente aqui na live. Se você quiser ver comédia, humor, aí não é bem por aqui. Apesar que eu sou meio engraçadinha, mas o foco não é esse da live, né? Então vamos lá. É importante entender que muitas pessoas estão olhando para um destino que não pertence a elas, né? É como se ela estivesse olhando para um caminho que não é dela. Na visão das constelações, nas constelações familiares, muitas das vezes isso acontece por uma das coisas que se chama a lei de pertencimento. Também acontece pelo fato de uma lei chamada hierarquia e a lei de equilíbrio. A lei de pertencimento, ela vai falar sobre exclusões. Pessoas que se sentiram rejeitadas, pessoas que se sentiram excluídas, né? Então ela vai falar sobre isso. E também vai falar sobre a lei de... Aí nós vamos falar sobre a lei de hierarquia, onde existe uma ordem. Sabe aquele irmão caçula que de alguma forma ele se sente na condição de mais velho e ele meio que é dar pitaco e decidir pela vida das pessoas? Então, quando ele faz isso, ele está infringindo uma lei, que é a lei de hierarquia. Sabe quando a gente gosta, oi Desiane, de dar palpite, vai falando de que cidade vocês são para eu tentar identificar, de dar palpite na vida dos nossos pais? Quando nós fazemos isso, nós também estamos infringindo uma lei hierárquica. Mas isso pode afetar os meus relacionamentos amorosos e meus relacionamentos como um todo, Fernanda? Sim! Isso pode afetar sim, e nós vamos falar um pouco sobre isso na live, né? Então, é muito importante a gente entender que através desses emaranhados, desses conflitos, da gente tá tomando dor que não são nossas, a Lisa também chegou, seja muito bem-vinda, está olhando para destino que não são os nossos, muitas vezes tendo alguns traumas. Claro que também a gente não desclassifica traumas, né? Os traumas dentro dos processos de relacionamento, tudo isso, de alguma forma, faz com que ou você se relacione com pessoas que nada a ver, tem ligação com aquilo que você espera, ou seja, são pessoas que não são aquilo que você projetava, não é aquilo que tem a ver contigo, não é aquilo que você buscou. E muitas vezes, por medo de ficar sozinha, você acaba se conectando com pessoas completamente desconexas. Fernando, oi Fernanda, sou a Deunice aqui, Fernanda, né, meu nome. Sou a Deunice aqui do Tatuapé deve ser, né? Seja bem-vinda, Deunice. Ou você acaba também se conectando a relacionamentos abusivos.
Isso é muito interessante, porque por onde você olha, a forma que você significou a tua infância, tudo que você viu, ouviu e sentiu, de alguma forma isso acaba atraindo essas questões, tá? Então a desordem dentro do sistema familiar, e aí do ponto de vista das constelações, Crisleide chegou também, seja bem-vinda. Você acaba atraindo inconscientemente pessoas que ou não te valorizam, ou não te vê, ou você não consegue nem se conectar. Gente, vocês acreditam que eu tenho pacientes que estão por volta dos seus 35, 40 anos e que elas nunca conseguiram ter um relacionamento sério? Beatriz Schutz, seja bem-vinda. Nunca conseguiram ter um relacionamento sério? Nunca. Existem pessoas que nunca conseguiram, né? Ah, tá sem óculos. Legal. Da Boa Nova, Deunice. Seja bem-vinda. Adoro quando chegam os meus ouvintes aqui da rádio. Então, é muito importante entender esses emaranhados, esses conflitos, para você parar de atrair aquilo que você não quer. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, gente, essa história de os opostos se atraem, quem acredita ainda nisso? Não tem nada a ver. Os opostos se atraem, se distraem e depois se repelem. E isso só cria para você mais conflito. Porque você conviver com uma pessoa que vai contrária àquilo que você busca, aos seus valores, aquilo que você acredita, é caminho de quê? De confusão, de briga, de discussão, né? Ou muitas vezes zero conexão. Isso é muito importante dizer, né? A última lei é a lei do equilíbrio, que vai falar do dar e receber. Dentro de um relacionamento, muitas vezes as pessoas dizem pra mim assim, Fernanda, eu sinto que no meu relacionamento eu sou mais presente, eu entrego mais, eu estou mais disposta e aberta a me conectar com o outro e não recebo na mesma medida. Isso é porque a lei do equilíbrio, essa lei que nós falamos do equilíbrio, ela está completamente desconexa, né? Quem aí já ouviu falar de constelações familiares? O tema é sério hoje, tá? Nós só vamos falar de coisa séria. Quem já ouviu, coloca uma mãozinha assim pra cima. A Luana chegou, né? Bom, dentro de um relacionamento, ele já começa a ter conflito quando você sente em que tem a troca da tua parte, né, tem a entrega, melhor dizendo, da tua parte, e da outra parte você não recebe, né? Você não consegue ter na medida que você espera. É claro que, entre aspas, muitas vezes a pessoa acaba projetando, nós vamos falar sobre isso também, sobre o outro as suas expectativas. Quando a gente tem que enxergar o outro exatamente sobre aquilo que ele realmente é e não sobre as expectativas, né? Então, por que uma mulher chega à maturidade, né, muitas vezes aos 35, 40, e muitas vezes está sozinha? Até se casou, divorciou, mas não conseguiu se conectar, ou nunca se relacionou. Do ponto de vista terapêutico, conhece, né, Vivi? Legal. Do ponto de vista terapêutico, nós vamos falar primeiro ponto, por que isso pode acontecer? Nós vamos falar de falta de lugar. Quando nós transgredimos alguma lei, né? Essa lei, quer dizer, a lei hierárquica das constelações familiares, facilmente, que eu estava explicando hoje, ou seja, você se posiciona num lugar que não é seu. Você se sente mãe da tua mãe do teu pai, ou você manda o meio, quer decidir pelo mais novo, pelo mais velho. Quando você se posiciona num lugar que não é seu, ou você tomou... Oi, Ione, que bom que você chegou. Legal. Então, assim, quando você se posiciona num lugar que não é seu. É muito comum eu atender pacientes, mulheres, que ela tomou a dor do pai ou da mãe de algum lugar e ela se posicionou no meio da relação dos pais. De alguma forma ela se posicionou ali no meio, né? A Andréia conhece, né, Dé? Então, o que acontece? Quando você fica ali naquele meio, você pode tomar partido de um ou de outro. Nós falamos também sobre esse lugar de a pessoa se casar com o pai, e não sexualmente falando, se casar do ponto de vista sistêmico, né? Opa, a Vitória chegou, a Kelly chegou, legal. Ou você, né, muitas vezes é casada com a sua mãe, casada do ponto de vista energético, sistêmico, né, mental. Então, a partir de tudo isso, a partir desse lugar você acaba não ocupando dentro do teu sistema, na sua vida,
um lugar que realmente faz sentido para você. Minha mãe também chegou, legal, né? Eu só vou responder e falar com pessoas que estão aqui falando sério, tá? Quem tá com palhaçada eu não respondo mesmo. Quem me conhece já sabe. Então, isso ocorre de uma maneira inconsciente, ou seja, existe alguma necessidade de resolver algo na geração anterior, muitas vezes. E essa geração anterior pode ter sido algo que já vem se repetindo lá desde a sua bisavó, ou seja, você tem uma bisavó lá, uma tataravó, que teve um conflito nos relacionamentos, teve muita dor, teve muito abuso. Olha, gente, o que mais acontece é ter tido uma relação altamente abusiva lá na bisavó. Lá na bisavó teve uma relação abusiva. E aí, todas as mulheres das gerações posteriores, vó, a sua mãe e você, muitas das vezes pode estar olhando para esse lugar. Tá? Pode estar olhando para esse lugar. Ou mesmo na geração atual. Eu já constelei pessoas em que a mãe era altamente agredida pelo pai, verbalmente, fisicamente, psicologicamente, era um kit péssimo. E eu perguntei para a paciente, a sua avó, né, como estava? Ela falou, olha, eu não tenho nem por parte de mãe, nem por parte de pai essa informação. Oi, Eli, tudo bom, amiga? E aí, o que acontece? Ela olha, então, para essa mãe, para essa dor. E na constelação dela, o que nós chegamos na conclusão? Que essa paciente tinha entendido que amor era abuso. E mais, era violência. E ela se casou com um homem igualzinho o pai dela, que a agredia verbalmente, psicologicamente, né? Então, e também fisicamente, ou seja, um kit tragédia ali, até que ela tomou esse entendimento. E ela ficou presa e não conseguia sair desse lugar, até que ela entendeu toda essa questão, né? Então, com isso, quando você sai do seu lugar, você se vê pequena diante do seu sistema, olha para aquele sistema, toma aquela dor e se conecta àquilo que estava lá no passado. E muitas vezes não é seu. Muitas vezes não é seu, mas você vai por ali, você vai por aquele caminho, você vai por aquela direção, tá? Outro ponto, então nós falamos do primeiro ponto, é você estar ocupando um lugar que não é seu, você está olhando para uma direção que não é sua, então você está fora do teu lugar. E como que eu sei isso? É importante, através dos processos terapêuticos, lidar com questões do consciente, e a constelação familiar é que tem mais propriedade para isso, onde ela vai acessar se você está olhando para um lugar que não é seu. A Mari chegou, seja bem-vindo, Antônio Carlos, sejam muito bem-vindos. Então, outro ponto importante, então nós falamos da falta de lugar. Nós estamos falando para quem está chegando agora sobre relacionamentos, sobre principalmente mulheres, na fase dos seus 35, 40 anos, com grandes desafios no campo dos relacionamentos. Outro ponto, gente, muito importante, que eu até anotei tudo para eu não esquecer de nada e abordar aqui com vocês. A crítica à mãe. Consciente ou inconscientemente, você já criticou a sua mãe? Você já criticou? Talvez você não tenha verbalizado para ela, mas dentro de você, eu não faria assim, eu não teria aguentado tudo isso, se eu fosse ela já tinha saído, minha mãe foi muito submissa, a minha mãe não me deu, a minha mãe pensava mais no meu pai, não olhava pra gente, enfim, são uma série de críticas. Já aconteceu isso com você? A Aline Gomes também tá chegando, né? Então, se os pais tiveram um relacionamento conturbado e conflituoso, a filha pode, de alguma forma, reproduzir o problema da relação dela, que ela viu lá nos pais, com quem? Com os homens, nas suas relações. E quando é um cunhado que age como se fosse pai da minha irmã e sobrinha de mim, aí é um outro tipo de conflito, viu, Ione? Obrigada pela sua contribuição, né? O cunhado, vamos dizer, ele não pertence ao seu sistema de origem, ele veio depois. A questão é, a sua irmã, de alguma forma, permitiu que ele chegasse e dominasse. Então tem que ver se a sua irmã olhou para o destino do teu pai, se tinha um lugar de domínio em relação ao seu pai, quem tinha esse lugar de domínio, porque de alguma forma o domínio está presente. Alguém está olhando para essa direção. E vocês, de alguma forma, se sentiram, mesmo que inconscientemente, um lugar de, ok,
estamos no lugar de sermos dominadas. Percebe? Então veio alguém de um outro sistema, mas ele não chegou lá de paraquedas. Ele veio ali porque a sua irmã atraiu aquilo. E por que que ela atraiu? Tem que olhar para o emaranhado dela. Então a questão está na tua irmã. Começa ali. Ah, mas e se ela não quiser fazer constelação? Pode ser por você. Você, se está sendo dominada por isso, a gente olha para o teu sistema, olha para o teu emaranhado através das constelações familiares e identificamos isso, tá? Obrigada pela sua contribuição. A tendência, então, quando você vê, muitas vezes, um conflito dentro do relacionamento dos seus pais, é pensar que o pai foi um mau homem para a sua mãe. Então a filha incorpora a ideia de que os homens são maus. Aí ou ela não se relaciona com eles, ou ela vai procurar homens, muitas vezes, iguais aos pais. Ao pai, né, no caso. Entendeu? Então é importante olhar para essa direção. Tatiane Correia Batista, a mulherada tá chegando aqui, tô gostando. Vai mandando os aviãozinhos aqui, gente, parece um aviãozinho de papel. Vai convidando as amigas, vai convidando as mulheres, né? Hoje nós estamos nesse lugar do sagrado feminino. Muitas mulheres têm me pedido para falar sobre isso, então a gente vai falar. Então, outra possibilidade que eu até startei dentro desse conflito dos relacionamentos, sobre a ótica das constelações familiares, é uma possibilidade é a mulher olhar a mãe como fraca ou incapaz de resolver a questão. Você já olhou para tua mãe como um lugar de, lá no teu inconsciente, às vezes mesmo consciente, hein? Você pode não falar hoje, mas na sua infância, em algum momento da sua vida, até na adolescência, início da fase adulta, ela é fraca, incapaz de resolver essa questão? Ou ela é a coitada? Tadinha, minha mãe sofreu demais. Nossa, meu pai é um lobo mau e minha mãe sofreu muito. Já aconteceu isso? Se isso acontece, a mulher muitas vezes, não tô falando que todas as vezes, ela não respeita o feminino dela. Ela não valoriza esse feminino. Como? Inconscientemente, lá dentro dela. Com isso, porque todos nós temos uma porção de feminino e masculino dentro de nós. Tá? Isso a ciência já provou. E aí é aquela mulher que ela exerce domínio sobre a relação. Ela arruma homens que não tomam decisões, que não se posicionam. Que quando você vê, você é o homem da relação, você domina tudo. E por que isso aconteceu? Porque tem um conflito lá no teu feminino. E é preciso olhar aonde está esse conflito. Pode ser isso, pode ser outras coisas. Mas eu tô falando das situações que são mais recorrentes, tá, gente? Estão conseguindo compreender? Estão me ouvindo bem aí? Dá um oi, bota uma mãozinha, faz alguma coisa aí pra eu saber que vocês estão me ouvindo. Tá? Faz alguma coisa, faz algum movimento aí, porque às vezes trava, eu não tô nem sabendo que travou, né? Então, com isso, muitas vezes tem mulheres que se posicionam, tem a energia do masculino muito predominante. Ela pode ser feminina, eu conheço muitas amigas, tem muitas amigas que são extremamente femininas, né? Muito femininas, dentro desse padrão que a gente enxerga o feminino, que também é uma coisa da gente desconstruir, mas é para uma outra live. E aí ela olha, mesmo ela tendo esse padrão de feminino, o que acontece? Ela vai, muitas vezes, ter a energia do masculino tão forte, de posicionamento, de liderança, que os homens se afastam. E muitas vezes nem eles sabem explicar por que se afastam delas. E elas também não conseguem reconhecer o porquê disso. Filhos homens puxam ao pai também? Também, os filhos homens. A gente não fala de puxar, tá, Crisleide? A gente fala de olhar pelo mesmo destino. É muito comum homens que tiveram pais machistas, dentro desse espectro, né? Ele olhar e ser machista também. Ele viu um pai que traía muito a mãe, era muito abusador, ele pode fazer isso também. Ou ele pode ter o masculino dele ferido. E aí é aquele homem que entende que a mulher decide tudo. Porque ele não respeita o masculino dele. Da mesma forma que eu expliquei o feminino, tem o lugar do masculino, percebe? Que é a mulher que vê o feminino fraco, e aí ela distancia os homens, ou ela vai lá e domina tudo. Que ela entra no lugar do masculino. E em contrapartida, o homem que tem um modelo de pai ali,
completamente fora de propósito, entendeu? E aí ele vê aquilo, ele fala, não, homens não prestam, homens não sei o que, homens isso, homens aquilo, as mulheres que são fortes. Então, de uma forma inconsciente, ele acaba sendo aquele homem que não decide nada. Você precisa dele para trocar um coisa no chuveiro lá e não sabe fazer. Você acaba chamando o zelador, o marido de aluguel. Já viram isso? Júlia Barbosa, MG, porque você é de Minas Gerais ou não? Diga aí que cidade vocês estão falando, vai convidando as mulheres, as amigas, nós estamos voltando com as lives. Possivelmente serão todas as terças-feiras às 19h30. Então vocês já vão marcando esse horário aí, tá? Outra coisa que acontece, a mulher muitas vezes, a filha, vira confidente da mãe. O que aumenta a possibilidade dela criticar essa mãe. Sentir maior ou melhor do que ela. Eu atendi algumas pacientes em que... Porque mãe não é amiga, tá? Uma coisa que a gente precisa desmistificar. Do ponto de vista da constelação, mãe é mãe, amiga é amiga. Quando começa a ter esse lugar de achar que mãe é amiga, você já começou a criar um grande conflito. Por quê? Porque como você entendeu que ela é mãe, que ela é amiga, e ela entendeu que ela é sua amiga, vocês falam de tudo, só que a hora que ela quiser se posicionar como mãe, ela não consegue. Porque você já não respeita mais. A amiga não manda em mim. A amiga não me direciona. A amiga não tem autoridade sobre mim. Né? Legal, Júlia, seja muito bem-vinda. Sabrina também chegou. JL Araújo 22222, sejam muito bem-vindos. Então, o que acontece? Mãe é mãe. E aí a mãe, às vezes, sem ter conhecimento, ela começa a contar tudo como foi a vida dela. Por que ela fez isso, porque ela fez aquilo, ela começa a contar as coisas do passado dela que não convém muito da sua filha saber. Entendeu? Você começa a passar isso para a sua filha e começa a contar. Não, porque isso, porque aquilo. Ou você passa as suas crenças. Homem não presta, a maioria dos homens são abusivos, homem não sei o quê, homem isso, homem aquilo outro, seu pai isso, seu pai isso, seu pai aquilo. E aí ela vira tua confidente, vocês se tornam confidentes. E aí você começa, de uma forma inconsciente, a não querer muitas vezes se relacionar, e às vezes você se sabota nos relacionamentos e não percebe. Por quê? Porque você tomou as crenças que eram da sua mãe pra você. Entendeu? Deixa eu bloquear uma pessoa aqui que tá me incomodando, o real oficial. Tá? Deixa eu coisar aqui ele aqui, porque não tá dando não, gente. Tá enchendo o saco já, eu não tô aqui pra brincar. Concordo, Fê, pois não são amigos, são pais e podem ser amigos. Mas o papel primordial é de ser pais. Ser amigo requer muitas responsabilidades. Verdade. Jeff chegou também, o Vini. Deixa eu dar boa noite para outras pessoas aqui. Miguel. Exatamente. Porque pai e mãe exercem papel de autoridade sobre nós. De responsabilidades. E quando a gente começa a tirar as coisas do lugar, fica uma bagunça. Então, já para de contar agora, né, o Deunice? Já para de contar agora. Porque ele pode não falar pra você, mas ele pode estar te julgando, ele pode estar criticando, ele pode estar tomando sua dor e você não sabe. Pode criar conflito pra ele nos relacionamentos. Entendeu? Então é muito importante a gente isentar isso. Filtrar muito do que você vai passar, das experiências pros seus filhos. Você não precisa entrar em detalhes, né? Aqueles podres, aquelas coisas, não precisa saber. Porque o que mais acontece são mães dizendo assim, jogou na minha cara, até pais, né? Você vai abrir todo o jogo, né? No momento de briga, ou que ele não foi atendido, como ele já não te respeita, você já perdeu o lugar de autoridade, ele joga na tua cara no momento da vida. Mas e você? Você quer falar do quê? Porque você não sei o quê? Pronto. Entendeu? Então isso é um ponto. Então a mulher muitas vezes acaba, de forma inconsciente, se sabotando nos relacionamentos, porque ela tomou esse entendimento que era da mãe. Não era dela, ela tomou o entendimento que era da mãe. Então isso é uma questão, tá? Então vão acompanhando aí, gente. Um outro ponto que acaba também afastando as mulheres de relacionamentos, né? Acaba ou ela ficando muito tempo sozinha ou arrumando coisas que
Olha, a gente tem relacionamentos aí que eu não sei por que a pessoa fala que está em relacionamento, que não é um relacionamento. É algo altamente tóxico, né? Tem muitas pessoas postando fotos muito felizes, seus relacionamentos, e na realidade não estão, e as pessoas estão muitas vezes sofrendo ali. Tá infeliz e finge que tá bem. Então, isso é uma recorrência, né? Então, outro ponto, então eu falei, ó, até agora eu já falei sobre o lugar que você ocupa, que muitas vezes pode estar errado, e você não sabe, de forma inconsciente, dentro do seu sistema familiar, então você está olhando para essa direção. Outro ponto, a crítica à mãe. A crítica à mãe também já abordei. Agora nós vamos falar o respeito do masculino dentro de cada um. Quando a relação dos pais, ou mesmo dos avós, foi abusiva, a mulher sai do seu lugar para tentar resolver a questão. De forma inconsciente, ela pode repetir essa dinâmica internamente. Existe o masculino e o feminino, como eu falei anteriormente, dentro de cada um de nós. Em alguns casos, os conflitos são repetidos externamente. E as mulheres se submetem a relacionamentos abusivos para ser leal às mulheres da família. Olha que loucura! Você viu ali, na geração atual, e nas gerações anteriores, houveram vários casos, é porque lá atrás, época das nossas avós, bisavós, eu não sabia nem o que significava relacionamento abusivo. Eu vou arriscar, inclusive, da época da minha mãe. Não se utilizava esse termo de relacionamento abusivo. Isso é algo que está sendo discutido na atualidade. Mas todas elas viveram, em menor ou maior proporção. Não vou falar todas, né? Porque a generalidade não é bacana, mas a sua grande esmagadora maioria passaram por isso. A mulher muitas vezes não tinha lugar de decisão. Como que era vista a mulher que se divorciava na época das nossas avós, bisavós? Na época das nossas avós, bisavós, a permissão da traição existia. Sim ou não? Né? Então o que acontece? Psicologicamente a mulher não tinha lugar de fala, uma série de coisas que aconteceram lá no nosso emaranhado que eu posso ter tomado ou não. E talvez você não reconheça isso, possa estar acontecendo com você. Percebe como o caminho do autoconhecimento é a única forma de nós diagnosticarmos o porquê de determinados resultados que a gente está infeliz na vida. Seja na profissão, seja nos relacionamentos, como um todo, né? Eu abordo uma parte disso também no meu livro, Detox Emocional, eu falo sobre isso. Depois eu explico para vocês como isso funciona, tá? Então, contudo, essas dinâmicas acabam sendo reproduzidas internamente. E na grande maioria das vezes não é percebido ou percebida. E aí levam essas mulheres a olhar para o destino da solidão. Estão compreendendo? Então, assim, o masculino interno pode se submeter ao seu feminino interno. E vice-versa. Então, às vezes, você pode estar ocupando um lugar que não é seu, olhando para o destino que não é seu, que é lá da sua mãe, dos seus avós, dos seus antepassados, como eu expliquei. Você pode, de alguma forma, ter lido que relacionamento é isso. Relacionamento é isso aí que a minha mãe viveu. Existem mulheres que usam frases do tipo: o importante é que ele volta para casa. Oi? Por que tanta desvalorização? Por que tanta desvalorização? Eu já vi vídeos em mulheres dizendo assim: eu não procuro, e também se eu descobrir algum tipo de traição, eu não vou nem falar nada, não vou nem reclamar de nada, porque não dá. Pior ficar sozinha. Percebe? O feminino adoecido. Onde você se submete a esse tipo de coisa. Muitas vezes você está num relacionamento porque você tem filhos e você, de alguma forma, permitiu não ter condições financeiras de se manter sozinha. No início era um conto de fadas, né? E aí depois você tá aí presa nessa prisão sem grades, num relacionamento altamente abusivo e tóxico, e você não consegue sair, seu feminino adoecido. É a tomada das consciências todas que vão fazendo com que você ganhe força, condições, criando autonomia para que você se desvencilhe de tudo isso.
E isso é uma recorrência. E os homens se incomodam demais, porque hoje está sendo sinalizado, ó, isso aqui foi machista. Eles não gostam que fala. Porque estava numa zona de conforto, ninguém reclamava de nada, né? As mulheres acabavam aceitando tudo, então era assim. Pois é, Crisley, mas aí eu também, no meu passado, eu falava que era feio, sabia? Mas na realidade, hoje que eu falo de uns anos pra cá, elas fazem isso e não têm muitas vezes a menor consciência. Elas fazem isso e não têm o menor entendimento do porquê que isso acontece. Essa moça que eu citei, que teve um relacionamento abusivo, inclusive o dele foi tão pesado que ele tentou até matar ela. E ela não conseguia sair. E quando ela chegou pra mim, eu comecei a direcionar tudo. Ela começou a perceber. Foi um processo. E ela foi se empoderando no sentido de criando a sua autonomia e conseguiu se desvencilhar. O problema é que as pessoas esperam que todas as vezes que você toma uma decisão, essa decisão que você quer tomar, que ela venha sempre com grandes coisas positivas, só coisas boas, maravilhosas. Não, qualquer decisão que você vier tomar, em qualquer área da sua vida, vão ter escolhas, vão gerar escolhas. Oi, Dora! Vão gerar escolhas. Essas escolhas vão gerar de algum lado algum tipo de perda, algum tipo de coisa que vai doer. Mas faz parte da vida. Percebe? A Paty chegou. Sexology, fala o seu nome, é mulher, é homem? Então o que acontece? É importante nós olharmos para isso. E essa questão dessa cultura, né? Eu também, Dora, querida. Essa cultura internalizada, arraigada, que muitas mulheres não percebem. Eu vou fazer caminhada e eu vejo os homens ali junto com a mulher, eu vou fazer uma corrida, né, nos locais, eu vou olhar assim, falando de uma maneira extremamente grosseira, agressiva, e elas se submetem. E deixa. Percebe? Isso porque você está com o seu feminino altamente machucado. Para não ficar sozinha, qualquer coisa serve, gente? Será? Será que nós não estamos numa era em que não precisa disso? E eu digo sempre nas minhas palestras, oi Ana Júlia! Eu digo sempre nas minhas palestras o seguinte, a gente só vai conseguir ser uma boa companhia quando no lugar do sozinha tá muito bom também. Quando você quando você está ali na sua vida, vivenciando as suas coisas e você se sente bem com as coisas que você está realizando, com a sua vida, com as suas amizades, tudo isso, você já é completa. A outra pessoa vem para agregar. Mas eu vejo que as pessoas valorizam tanto esse lugar que se eu não tiver um relacionamento, se eu não tiver alguém, parece que minha vida não tem sentido. Por quê? Isso é cultural. E aí começa a abrir espaço e morada para carência. E através dessa carência, você acaba se conectando com aquilo que não te serve, com aquilo que não te faz bem, com aquilo que não te agrega. Vocês estão conseguindo compreender, meninas? Então, são muitos exemplos que acontecem dentro das constelações. Muitas mulheres, inclusive tem mulheres, você sabia que existem mulheres que de forma inconsciente usam os homens também, não se conectam, não querem relações de jeito nenhum, e sentem prazer em utilizar aquele homem e expulsá-lo da vida dele? E isso por vingança? Ela está vingando o sistema e não sabe. Vingando mãe, vingando vó, vingando todo o sistema feminino da família. É algo complexo de se entender, mas existe sim. É como se ela olhasse para o sistema e fala, né? Eu me vingo por você. Querendo ou não, gente, nós estamos ligados totalmente ao nosso sistema familiar. Nós somos o resultado dessa galera toda. Tudo que aconteceu na mãe, no pai, nos nossos avós, bisavós, maternos e paternos atua em nós. Existem famílias com várias mulheres com relacionamentos abusivos.
primas, tias, mães, avós. Muitas mulheres divorciadas, um número gigante dentro do sistema familiar. Percebe? E tudo isso se dá por quê? Porque existe um feminino adoecido ali. Por isso que eu ressalto tanto para as mulheres, o Alisson, boa noite, o sagrado feminino. Cuidar do teu feminino. Olhar para o seu feminino. Porque você só vai estar bem, verdadeiramente completa, cheia de você, quando você olhar para esse lugar. E aí você começa a atrair aquilo que te cabe. Ou então também existe um momento da vida que você não queira. Que você esteja mais focada na sua vida profissional e ok. Ou você quer um tempo para vivenciar outras coisas. Mas você só consegue ter essa lucidez, esse equilíbrio, se o seu feminino estiver em ajuste. Se não, você vai passar a vida, e tem muitas que não admitem também, né? Buscando só essa questão de eu só sou feliz se eu tiver um homem do meu lado, alguém, um relacionamento. Existem mulheres que inclusive trocam até de time, de posição política, porque o homem impõe, ou porque ela quer dizer, olha, eu olho por onde você olha, eu sigo você, de forma inconsciente, para provar, olha, eu sou interessante para você. Não tem individualidade dentro da relação. Não tem a sua postura, não tem o seu posicionamento. Eu vou fazer aquilo que você deseja. Ó, mestre. Muitas vezes elas fazem isso e não percebem. Outra coisa, quando a pessoa começa a postar constantemente um monte de foto, depoimento, um monte de coisa com relacionamento, por que ela está precisando provar tanto essa felicidade? Por que ela está expondo tanto isso? Na maioria das vezes, depois de um tempo, eu vou olhar para isso. Tem problema aí, né? Meu cunhado sai de casa no sábado de manhã para jogar bola, só volta à noite e deixa os filhos e a esposa em casa o dia todo. É sempre assim. Não sei o que a minha irmã está esperando, ele não muda. Não entre nesse lugar, viu, Crisleide? A gente vê os nossos familiares, as mulheres do nosso sistema sofrendo, e a gente muitas vezes se opina, né? Porque se vê a pessoa sofrendo. É natural que você vá lá e fala, pô, meu, por que você está fazendo isso? Que você tá... Porque nas constelações a gente diz assim, quando eu vou opinar ou tentar ajudar o outro, trago parte do emaranhado do outro para mim. Trago parte da dor do outro para mim. Trago parte do conflito do outro para mim em algum momento da minha vida, em alguma área, em alguma questão. Exceto se a pessoa chegar para você e falar, Crisleide, você é minha irmã, eu tô com essa situação, o que você acha, o que você me direciona? É um outro ponto. Talvez o do relacionamento esteja tão desgastado e ela não quer assumir para ela. Talvez ela esteja num lugar de tanta carência, de tanto conflito, que ela fala assim, ai, não vou mexer nisso não. Não tenho força para fazer esse movimento, para negociar com ele, para me posicionar. Deixa quieto. Eu vou fingir que eu sou feliz de sábado, fazendo minha unha, estando com as minhas amigas, quando na realidade eu não tô. Vou fingir que tá tudo bem, brincar com isso, como eu vejo várias mulheres brincando, falar, tá tudo bem, isso aí não me importa. Tem gente que realmente não se importa. Mas a maioria se importa sim. Porque a pessoa tá ali, se trabalham os dois, né? Só no final de semana que tem a oportunidade do casal estar junto, ainda mais se tem filhos. E a pessoa não tá nunca presente. Entende? Então, assim, ela precisa olhar para o emaranhado dela, né? Line, Dani, Lourdes. A pessoa vai chegando com os nomes que a gente não consegue identificar o nome direitinho da pessoa. Cris. Vocês estão conseguindo compreender, meninas, o que eu tô falando? Então é muito importante. Solteira ou casada, independente da sua situação, divorciada, não interessa. Você precisa compreender que o teu feminino tem que estar bacana, ele tem que estar ajustado. Oi, Melissa! Né? Estúdio Renata Prata, legal. Você tem que estar com o seu feminino em ajuste.
Não existe quem manda mais, isso também nada a ver. Tem que ter troca. Tem que estar bom para mim, tem que estar bom para o outro. Tem que ter ajuste. E tem que ter disposição para decidir também. Porque chega um momento que você vê tanto relacionamento falido que não tem, aí vem aquele monte de papo furado, vamos resgatar o casamento. Tem casos que não resgata mais não, gente. Né? O Ricardo chegou. Então, o que que acontece? A pessoa não se posiciona. Tá vendo que aquilo ali acabou, mas ela fica ali. Por insegurança, por medo de ficar sozinha, por carência. Ou porque acredita, tem as crenças limitantes que tomou lá do sistema familiar, que é assim mesmo. No meu sistema, todos os homens podiam tudo. Minha mãe foi assim, minhas tias foram assim, minha avó foi assim, então tem que ser assim. Entenderam? Eu, por exemplo, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, eu vou dizer que 90% das mulheres tiveram relacionamentos abusivos. E a maioria delas estão até hoje. Já estão lá só na casa dos seus 50 e poucos, 60 anos, e não tem força, tem que vai mexer nesse pra sair. Muitas delas sofreram abuso psicológico, muitas delas traição de quilo, muitas delas machismo exacerbado, agressões de toda ordem, abuso psicológico, diminuição, botando no lugar de inferioridade. Eu tenho pessoas do meu sistema que até hoje são traídas e toda vez passam um pano para a situação e está desenvolvendo uma série de doenças mentais e físicas porque não se posiciona. Pra quê, gente? Então, mas eu não vou falar nada. Ninguém me perguntou. Ninguém me pediu. Antes eu sofria com isso, hoje eu olho com compaixão. E mentalmente eu direciono, eu sinto muito por você ter escolhido esse destino. O que eu posso fazer? Você não pode dar opinião se alguém não te pediu. Você não pode entrar em algo que não te pertence. Seja bem-vinda, Gisele. Então é muito importante, as mulheres definitivamente, e eu falo para mulheres porque os homens são poucos que olham para esse lugar, né, de entendimento, de compreensão. É uma realidade, porque o homem, se ele vai num campo de futebol e fala para os amigos que está fazendo terapia, ele é zoado, né? Se ele fala que está estudando autoconhecimento, tá lendo livros de autoajuda, o cara tá esquisito. Então não tem esse lugar. Também sofrem por isso, viu? Muitos sofrem. Mas como hoje o tema é o sagrado feminino, eu tô falando com a mulher. Tô falando com você, mulher, que tá me assistindo aí. A importância de você cuidar do seu feminino. Parar com essa coisa de que tem que estar com alguém. Não, primeiro você tem que estar com você, tem que estar bem com você. E aí, em algum momento, se vier algo que te agregue, que realmente te faça bem, ok. Se não, gente, é um desespero. É um choro, é uma coisa, olha, uma coisa louca. Eu até brinquei em alguns vídeos que eu coloquei aqui no Reels. Carência atrai encosto. O que é encosto? O encostado na tua vida. Aquela coisa pesada na tua vida, aquele homem que você fala, meu Deus, que embuste, como é que eu me livro desse BO aqui? Na carência, né? Na carência, acaba se aceitando uma série de coisas. Então você precisa ressignificar isso. Eu até estava conversando com uma amiga hoje, a gente estava falando um pouco de uma música que fez sucesso, da Marília Mendonça e da Anitta, que fala, some que ele vem atrás. Oi? Quer dizer que ele só te nota quando você está ausente? Por que ele te nota quando você está ausente? Porque você é um contatinho, Queraida. Você é um contatinho, bem. Ele só está fazendo check-in para saber se quando ele precisar de você, que é a letra F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, se você está lá. Se ele não te procura, se não tem presença, se não tem troca, ele não te quer, querida. Então essa história de some que ele vem atrás, não. Parar com esse joguinho, coisa chata. As pessoas que querem estar, elas amigos e tudo, tá, gente? Ela faz presença na sua vida. Ela demonstra a sua importância. Ela se conecta. É bom estar com você, então a quantidade de vezes que a pessoa quer estar com você
É grande. Agora, se você tem que ficar um mês, 20 dias, 15, uma semana, sem falar com a pessoa, pela... E aí vem com aquele papinho, oi sumida! Pelo amor de Deus, gente, para! A gente precisa virar essa chave, definitivamente. E como que eu faço isso? Primeira coisa, cuidar da sua autoestima, buscar autoconhecimento, ressignificar. Se você puder fazer uma constelação familiar, faça, para você entender os seus emaranhados, cuidar do seu sagrado feminino, para você não atrair esse tipo de coisa. Você vê, os homens entram, a maioria sai fora, porque eles não querem esse assunto. Claro que não quer. Gente, eu estava inclusive falando sobre isso com algumas pacientes semana passada. Eu estava de férias, voltei, fui, né, tô entrando em contato com as minhas pacientes. Que é o seguinte, estava muito confortável para os homens. Eles não precisavam entender sobre machismo, eles não precisavam entender sobre relacionamento abusivo, eles não precisavam entender sobre o lugar da mulher, eles não precisavam entender sobre nada disso. Por quê? Porque estava tranquilo, eles não precisavam lidar com nada disso, com posicionamento, com troca. Eles não precisavam lidar com isso, porque muitos vieram numa geração que eles diziam e tinham o caminho ali. Só que aí as mulheres com mais força, né, desde o século XX para cá, com mais força, né? Tiveram alguns movimentos mais força mesmo, foi do século XX para cá, que a gente começou a falar, ficar humilhada eu não quero não. Tem mulheres que não percebem que é abuso quando ele diz pra você, por exemplo, assim, você vai colocar essa roupa? Você não tem corpo pra isso. Isso não é pra você. Eu gosto de você sem maquiagem nenhuma, sem batom nenhum, totalmente limpa, totalmente sem nada. Isso não é você e você faz. Júlia Helena, é assim que eu gosto de você. Opa, tá colocando condições. Isso é abuso. Ou quando ele diz assim pra você, eu quero que você emagreça, que você fique sarada, que você fique linda, que você fique maravilhosa. Ele tá impondo. Ele te conheceu assim? Como ele te conheceu? Percebe? Eu tenho uma amiga muito próxima que ela chegou a fazer bariátrica, mas não era por ela, e estava claro, e todos nós percebemos. Ela estava fazendo a bariátrica porque era para satisfazer o marido. Ela tem uma filha muito bonita e diversas vezes ele fazia comparações do corpo da filha com ela. Isso é abuso. Então antes isso a gente entrava, a mulher entrava num lugar de uma série de desculpas. É porque ele é sistemático, é porque ele é perfeccionista, é porque ele. Não, para. Então, eles estão tendo que lidar com a mulher do século XXI. Onde a gente diz, isso eu não aceito, não acho legal isso, não vou apanhar, não vou ficar calada, eu tenho que me posicionar, não é só o que você quer, é o que nós queremos. E por conta disso tá puxado para eles. Então muitas vezes não somos nós, percebe? São eles também. Do mesmo jeito que a gente tem que cuidar do nosso sagrado feminino, os homens também precisam ressignificar, né, desconstruir esse masculino que tá aí. Opressor, machista, abusivo, que muitas vezes eles desconhecem que são. Entende? E quando a gente vê, já está sendo dominada por isso. Quando um dia eu fiz uma live falando sobre relacionamento abusivo, as mulheres se surpreenderam. Porque a maioria não sabia que traição é abuso. É abuso. E tudo isso acontece pelo quê? Porque o seu feminino está adoecido. Não é assim. Quando ele começa a te comparar, quando ele começa a dizer sobre você demais, quando ele começa a te botar num lugar de humilhação, é abuso. Aquelas brincadeiras veladas é abuso. Quando ele te cerca muito. Eu tenho uma amiga que ela sabe que está num relacionamento abusivo, mas ela não consegue sair. Ela sabe, mas ela não consegue sair, não consegue nem admitir que está. Mas eu também não vou falar porque ela não me perguntou. Eu não saio terapeutizando a vida de todo mundo por aí.
Eu sou terapeuta para os meus pacientes, para os meus seguidores que curtem o meu conteúdo e gostam daquilo que eu tô falando. Você se torna um chato e também você invade a privacidade das outras pessoas, né? Você tá no começo de carreira, você faz isso. Mas depois, quando você começa a entender que isso não é legal, beleza, você segue seu caminho. Eu só dou um sinto muito. Ele decide os lugares, ele decide tudo, ela não percebe que tá decidindo tudo. E ele faz as coisas todas para que as brigas todas voltem para ela ser a culpada, para ela ser a pessoa que erra, para ela ser sempre o erro da relação. Ele constrói uma coisa que ela não percebe. Ele quer, inclusive, decidir qual a religião que ela professa. Ele não aceita. Ela tem que fazer check-ins de onde ela tá. Isso é ou não é abuso, gente? É abuso, sim. Só que ela não quer perceber. Ela não quer, na verdade, ela não quer admitir. Porque ao admitir isso, ela vai ter que tomar uma posição. Percebe que muitas mulheres também não admitem? Porque você vai ter que tomar um posicionamento, vai ter que decidir alguma coisa. E não dá. E nós estamos numa era, numa condição hoje, que não dá mais para a gente se contentar com qualquer coisa. Cida chegou, né? Não dá para se contentar com qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ou a gente definitivamente começa a olhar para nós internamente, se conhecer, perceber os nossos pontos a serem ajustados, verem todos os nossos conflitos, nós vamos continuar olhando para a dor. Nós vamos continuar olhando para esse lugar. Percebe? Né, Dorinha? Então, é muito isso. Então, esse posicionamento, esse lugar do feminino, não é só no meu relacionamento. Vendo a Dora que eu lembrei, né? É no trabalho, que a gente precisa, sim, ter voz, espaço, se posicionar. Né? É no templo religioso que você frequenta, seja uma igreja, um terreiro, um centro espírita, uma sinagoga, o que for. A mulher tem que ter o seu lugar de fala também. Então a gente não dá mais pra ficar aceitando qualquer coisa de qualquer jeito. Só esse pouquinho aqui, ó. Não dá mais. Eu não quero mais só esse pouquinho. Quando você tá cheio de você, quando você entra num lugar de entendimento do teu feminino, que você se valoriza, que você se ama, não é qualquer coisa que faz morada na tua vida. Não é qualquer amizade que você aceita, não é de qualquer jeito. Você não aceita ser tratada de qualquer jeito, seja por quem quer que seja. Entendeu? De qualquer maneira, de qualquer modo, não dá. Não rola mais isso. Porque você tá cheia de você. Então você tá tão bem com você que você se permite, claro, se relacionar, mas com aquilo que faz sentido pra você. Não com aquilo que você fala, tá, sabe o que é? Olha, não deu, tanto tempo sozinha, ai, não aguento mais, sabe? Apareceu esse aqui, ó. Vai, tá? Não tem Coca-Cola, vai, Pepsi? Oi, Sidney, tudo bom? Então, enquanto a gente não se posicionar e cuidar do nosso feminino, por isso que a live hoje, o foco todo foi dentro do sagrado feminino, sobre a ótica das constelações familiares, é pra gente definitivamente olhar para nós e cada vez mais estarmos melhores com quem nós somos. E você parar de seguir determinados padrões ou crenças que de alguma forma você tomou pra você. Eu até falei num vídeo, né? Se você gosta de se vestir mais sexy, se esse é seu perfil, seja você. Aí vem umas amigas, vem família, vem não sei quem e fala assim, você não pode se vestir assim. Que é isso que está afastando os homens. Oi? Tem homens que gostam de mulheres que se vestem assim. Mas você não tem que ser aquilo que aqueles homens querem, entende? Você tem que ser você. E aí, quem quiser que chegue. Você não tem que ser nada para agradar ninguém. Sabe qual que é o certo? Eu falei isso em um vídeo, deixei até no meu feed aqui. O certo é ser você. Ser você é ótimo. Quando você toma essa consciência, você fala, agora eu tô no meu lugar de fala. Thelminha, Lilica Domingo chegou, né? É isso. Ou se você se veste de uma maneira um pouco mais fechada, você tem assim, você é uma pessoa que gosta de uma coisa mais
vamos dizer assim, clássica, né? Mais recatada, vamos dizer assim, não encontrei outra palavra agora. Milene Romano. E aí suas amigas falam, sabe por que você não arruma namorada? Porque você vive assim, toda fechada, toda travada, toda isso, usa essa roupa. Não. Você se sente bem se vestindo como você se veste? Você se sente bem sendo quem você é? Ai, não dá risada tão alta assim, que isso espanta os homens. Evita de falar determinadas coisas, determinadas palavras que se espanta. Você não tem que fazer nada disso. Você virou o quê agora? Inseticida, Baygon? Para, né, gente? Obrigada, Cida, pelas palavras de carinho. Não. Opa, eu gosto de quem eu sou. É confortável ser quem eu sou. É bacana eu estar como eu estou. Eu posso buscar mudar alguma coisa pra mim, mas porque eu quero pra mim, que tá fazendo sentido pra mim, porque eu que quero. Não para agradar as outras pessoas. E aí, os amigos, os relacionamentos, como um todo, seja familiar ou na sociedade, vão estar com você porque você é exatamente desse jeito que você é aí. Quem não estiver é porque não é pra estar. Entende o que eu quero dizer? É aquela amiga que te critica o tempo todo, então para, acabou, não dá mais espaço. É aquela pessoa da família que fala o tempo todo, não dá mais espaço. Dá um sinto muito, se posiciona, vai criar conflito em família, pelo amor de Deus, né? Porque a gente sabe que em outra live eu explico mais sobre a questão familiar, para não ficar muito extensa, né? Mas enfim, a gente precisa olhar para essa coisa. Ai, não fala desse jeito, não se veste assim, não tira foto assim, não posta foto assim, o quê? Não. Você gosta de ser assim? Te dá prazer postar suas fotos desse jeito? Se vestir dessa forma? Acabou, é isso que você tem que ser. Talvez você esteja se conectando num grupo errado, com pessoas erradas, atraindo pessoas erradas, e aí você se sente a erradona da história aí. Não, seja você e vai encontrar sua tribo. É isso que a gente precisa olhar definitivamente. Agora, enquanto você estiver querendo agradar, né, ser o que estão dizendo que tem que ser, não. Ah, se você for muito bem-humorado, falar desse jeito assim, ai, os homens, não, tá aí, tô nem aí. Carlos Correia, boa noite. Fica quem quer, quem não quer, bye. Pode vazar, não tá fazendo falta nenhuma. É tipo isso mesmo. Então, assim, quando você começa a sentir quem é você e amar quem você é, você não fica tentando se encaixar para caber no espaço do outro. Quando você se empodera e você é você, e seu sagrado feminino está em ajuste, não precisa disso. Porque você já, a hora que se conecta com o outro, você já encontrou ali teu encaixe, que tinha aquele espaço que cabia a você. Sacou? Você já... Sabe aquela pessoa que você conhece? Seja amiga, seja quem for. Que você fala, meu, tudo a ver comigo. É fácil, é fluida a relação, você já entra e encaixa. Agora tá dando um trabalho, você tem que ficar aqui, ajusta pra lá, ajusta pra cá, encaixa dali e muda. Aí você vai comprar manual, como seduzir fulano e beltrano. Para com essa palhaçada. Cursos de como seduzir, não tem que fazer curso de nada disso, exceto se você tiver realmente um problema sério no campo da sexualidade, traumas, aí você vai ter que tratar uma terapeuta, buscar um ginecologista, uma sexóloga, aí é outra situação. Manual, sabe tipo na época da revista Nova, que é da época? Lembra essas revistas? Marie Claire, os 5 passos para conquistar um homem. Quer dizer que todo mundo tem que ser igual? Para! Talvez você tá indo num bar ou num lugar para dançar, ou num clube, ou sei lá onde que você tá indo frequentar, que não tem nada a ver, meu. Se você vê que aquele lugar não tá encaixando, ou estão falando pra você diferente, vaza. Até encontrar o seu. Nessa jornada pode ser que você passe um tempo ali sozinho. Isso é bom, porque isso é um detox das suas emoções, para você se encaixar, se empoderar, ser quem você é e fica quem quer. Eu não tô preocupada, entendeu? Tem gente que escreve assim pra mim, né? Desde as pessoas das antigas, principalmente, que começam a me conectar, ver aqui meu Instagram e tal.
O meu hate maior é no Facebook, né? A galera lá de 1900 do Guaraná com rolha, que me olha e fala, mas assim, você me decepcionou. Você não é mais desse jeito. Quando eu comecei a entender que eu não vim ao mundo para preencher a expectativa de ninguém. Eu não vim ao mundo para agradar você. Eu vim ao mundo para ser quem eu sou. Claro, buscar melhorar, evoluir. Quando alguém diz assim, eu me decepcionei com você, isso fala muito mais sobre ela do que sobre você. Até pela frase, esse me é porque é seu. É. Então se você se decepcionou com você, com as suas projeções, não comigo, né? Então é importante olhar para esse lugar. É importante você tomar esse posicionamento na vida. Tá fazendo sentido, meninas? Vão escrevendo aí pra mim. A gente já tá chegando no final aqui. Tá fazendo sentido? Eita. Tá fazendo sentido pra vocês? Estou amando, sabe as palavras. Bacana. Então, o que que acontece? Às vezes você fica aí, muitas pessoas chegam pra mim e falam assim, eu preciso tratar da minha autoestima porque ela não tá boa. E aí, como terapeuta, eu venho investigar, a sua autoestima não tá boa, porque você tá tentando, você tá pra baixo, você não tá se valorizando, porque você tá tentando ser o que você não é. E aí, abre um leque de coisas. Ou você tá olhando pro destino da tua mãe, do ponto de vista emocional, sistêmico, das constelações, né? Ou você tá olhando para um lugar de desvalor, você não tá no seu lugar. Foram traumas, uma série de coisas. E aí, quando você percebe que, peraí, eu tô tentando, caramba, eu tô com a minha autoestima em baixa, porque eu tava tentando ser o que os meus pais esperavam de mim, o meu grupo de amigos, as pessoas que frequentam comigo, hello, esse é libertador, porque agora você não precisa mais ser nada que os outros esperavam de você. Ser você é fantástico. Entende? Eu sofria tanto com a amizade que se afastava. Hoje em dia, graças a Deus, estou bem. Que bom! Tem sempre, sabe, tudo na vida, você precisa encontrar um ponto de equilíbrio também, né? Esse empoderar-se não é querer que seja só do seu jeito também, né? 100% sou eu aqui e tal, e aí você acaba se tornando uma pessoa antissocial. Não, é predominantemente sendo aquilo que te faz sentido. Percebe? Então, você vai se vestir do jeito que você quer. Mas as minhas amigas não acham legal. Bom, é um problema delas. Elas vão deixar de andar com você por causa disso? Algumas vão, me evitam. Então, ótimo, livramento. Próximo. Segue o baile. Entendeu? Então, se você se relaciona com um rapaz, ele te conheceu de uma maneira, de repente ele quer que você seja diferente, ele não tem que querer porra nenhuma. Você tem que ser você e ponto, acabou. Ele não quer, tchau. Amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, próximo, next. E é assim que funciona. Mas enquanto você não se empodera de você, você vai no lugar, você tenta se encaixar naquele lugar, você tenta se... Aí você chega e você fala assim, nossa, mas eu não tô vestida adequada. Nossa, mas as pessoas são diferentes. Nossa, mas as mulheres todas estão fazendo assim agora. Você não tem que fazer nada. Fica bom pra você fazer desse jeito? Ah, fica, Fernando. Eu me sinto bem fazendo assim, eu fico bem. Então, tá bom. Não, é muito esforço pra mim. Então não seja. Não seja. É libertador isso. Você se livra de padrões, de expectativas. Para de querer ser aquilo que não é você. Entendeu? Então ela te coloca, ó, quando a sua mãe te coloca pra baixo, a caneta tá na mão dela. Ela não te coloca. Sabe quem te coloca pra baixo? É você. Porque aquilo que ela fala exerce muito poder sobre você. A gente falou sobre isso. Você precisa fazer uma constelação, hein, Caterine? Que é você se empoderar de você. O que a sua mãe fala é sobre as crenças delas, a ótica dela, mas você ainda tá vivendo a vida claramente querendo ser vista pela sua mãe. Você ainda quer suprir as expectativas que a sua mãe espera de você. Vai sofrer para sempre. Porque se ela criou um modelo e você está tentando atingir esse modelo que ela quer, ou talvez você esteja
tentando ser você e fica o tempo todo querendo, de uma forma, assim, às vezes até meio agressiva, vamos dizer, fazer com que ela te aceite. Então eu vou passar com a roupa que você não quer, eu vou fazer do jeito que você não quer pra te agredir. Não. Ouça por um ouvido e sai pelo outro. Se você não mora com ela, vai evitando um pouco do contato. Não precisa estar toda hora ali. Não tem que viver grudado com ninguém. Né? Eu sinto muito, mãe, que a senhora tem esse olhar sobre mim. Eu me sinto bem assim. Eu sinto muito, agradeço a senhora ter me dado a vida, mas eu não vim ao mundo para preencher as suas expectativas. Sorry. Mas você deve estar, muito provavelmente, né, pela sua fala, no lugar do infantil. Ou seja, a sua criança interior está falando muito alto. Você ainda está lá querendo ser vista pela mamãe. Então, tudo que ela fala sobre você exerce poder sobre você. Simples assim. Então, é importante, tá vendo, ó? Falta do autoconhecimento, quando a pessoa não se empodera, quando você está olhando para um destino que não é seu. Todos esses exemplos, eu agradeço a Caterine, todas essas mulheres que participaram aqui, porque com as falas de vocês, com as participações de vocês, vocês estão não só ajudando a vocês, né, com a devolutiva daquilo que eu estou falando, mas vocês também estão ajudando a muitas pessoas. Porque muitas pessoas começam a se posicionar e falar, puxa, caramba, eu tava fazendo toda essa cagada aqui. E aí você começa a perceber que não é assim. Entendeu? Seja você. Seja você. Se te agrada fazer isso, se te agrada fazer aquilo, se te agrada pintar o cabelo, se te agrada... Não interessa. Pra você tá bom assim. E tá tudo bem. Ponto e basta. Se te agrada, faça. Se não te agrada, não faça para preencher o lugar do outro. E isso é porque talvez você esteja, talvez não, né? Você está com o seu feminino adoecido. Entendeu? Que bom, né, Cris? Fico muito feliz. Quem não me segue ainda aqui, quando terminar essa live, você coloca o seu dedinho lá, né? Momento biscoito, hein? E começa a me seguir. Que agora toda terça-feira às 7h30 vai ter esse nosso espaço pra gente. Vocês vão escolher o tema. Vocês é que vão escolher o tema. Não vai ser o que eu quero, não. É o que vocês querem. O propósito é esse, tá? Bom, vai deixando as últimas dúvidas de vocês pra dar tempo da gente tentar responder. Eu quero deixar alguns recadinhos aqui pra vocês, tá? Eu contribuí, então agora a lei do dar e tomar, dar e receber. Quer dizer pra vocês que eu estou... com vagas abertas para quem quiser fazer as constelações familiares. Na biografia aqui do meu Instagram, quando terminar a live, você clica lá, tá? E aí você começa a me seguir e acompanhar os meus conteúdos. Esse é um ponto. Segundo ponto, né? E também marcar a sua consulta de constelações. Estão abertas as inscrições do curso de formação. Se você é um terapeuta, trabalha com desenvolvimento humano e quer utilizar da ferramenta das constelações familiares, são uma maravilha para você conseguir dar muito mais resultado para os seus clientes, para os seus pacientes. Se você é um líder e quer lidar com a sua equipe, também estão abertas as vagas para a formação das constelações familiares. Na biografia do meu Instagram aqui, quando você clicar, tem um linkzinho que você vai para o meu site. Né? Tem vários links ali e tem o link do meu site. Clicou lá, já vai direto para a página. Não sei como achar a bio, não sei o que fazer. Terminando a live, manda um direct aqui, tá? Para que você possa mudar tudo isso. Como a live de hoje, manda um direct que ou eu ou a minha assistente, que é a Amanda, de alguma forma vai tentar responder vocês, tá bom? A live de hoje, Cris, nós falamos do sagrado feminino, tá? Participa dos meus stories, que eu tô sempre colocando lá dicas, uma série de coisas. Tem meu canal do Telegram também. E aí você vai sugerindo o tema. Então vai ter um dia para falar só de ansiedade, tá bom? Bom, gente, já falamos bastante. Eu espero ter contribuído com esse conteúdo de hoje. Eu espero que de alguma forma você tenha parado para refletir, olhado para você e começar a se movimentar em direção a esse caminho, tá bom? De você se curar, de você fazer a limpeza emocional para que você seja você cada vez mais. Porque ser você é maravilhoso, tá bom? Gratidão à audiência de todos vocês. E a gente se vê na próxima terça-feira aqui no Ao Vivo, tá bom, gente? Grande beijo, até lá!
Agora, como a gente encerra aqui, faz tempo que eu não uso isso aqui.